Capítulo 6. Oração de ação de graças e oração de adoração e oração de consagração. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem, Agostinho de Hipona. Orações de ações de graças, Efésios 5:20, dando sempre graças por todo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Salmos 95, 1 e 2. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. A oração de ações de graças está por toda a palavra de Deus. Ela é um ato de expressar reconhecimento e gratidão a Deus por tudo que ele tem feito e que farás. Esse tipo de oração é comumente chamada também de oração de louvor, pois quando a expressão ações de graça aparece nas Escrituras, geralmente o louvor o acompanha. É um tipo de oração que pode ser expressa por meio de canções, salmos e atitudes. Aliás, a sequência natural de quem ora pedindo é logo em seguida entregar a Deus o seu pedido e após isso agradecer a ele. Salmo 147, 7 vai dizer: cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam músicas para o nosso Deus. Salmo 92, 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os princípios que regem esse tipo de oração são gratidão e confissão. A gratidão é uma das virtudes que ornamentam o nosso coração, pois revela por meio da confissão a beleza de um coração que reconhece os feitos e a grandeza do Senhor em todas as coisas. Quem é grato confessa o quanto está satisfeito. Biblicamente falando, o oposto de gratidão é a murmuração, pois quem não agradece sempre acaba murmurando, e esse, inclusive, foi o motivo da indignação de Deus com o povo de Israel no deserto. O pastor Márcio Valadão tem uma máxima que diz: murmurar é o mesmo que você dizer para Deus: se eu estivesse em seu lugar, eu faria melhor. Murmurar é o ato da ingratidão e total insatisfação, até porque o murmurador nunca está contente com nada. Quando não sabe agradecer, é mestre na arte da murmuração. M. Bondes diz: a gratidão e a murmuração nunca habitam no mesmo coração ao mesmo tempo. Homens e mulheres gratos não têm tempo e nem disposição de parar de reclamar. A oração de ações de graças arranca do seu coração todo o desgosto da alma ingrata e troca as palavras por expressão de gratificações a Deus e toda a sua obra. Trocar as palavras de reclamações por palavras de gratidão causa uma transformação ótica significativa, uma vez que sua percepção dos acontecimentos, as circunstâncias à sua volta e até mesmo as coisas criadas por ele se tornam motivos de apreciação e contemplação. É um tipo de oração em que as horas passam e você nem sequer percebe os ponteiros do relógio. A oração de ações de graça comumente carrega consigo outros tipos de oração, como adoração, consagração, louvor e etc. A oração de ação de graças ajuda você a lembrar daquilo que é importante e valioso em sua vida. Te dá a percepção do valor das pessoas à sua volta e das bênçãos recebidas. O pastor Márcio Valadão também diz: temos facilidade de esquecer o que deveríamos lembrar e nos lembramos daquilo que deveríamos esquecer. Lembrar dos feitos do Senhor é o melhor a fazer em nosso dia a dia, trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. Lamentação 3:21. Consequentemente, a oração de ação de graças gera alegria, contentamento e satisfação. A consciência da presença de Deus inspira o nosso cântico, nossos louvores e nossas ações de graças a Ele. 1 Tessalonicenses 5:16 e 18 vai dizer: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Oração de adoração, Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor, Deus dos céus, louvem-o nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e eles foram criados. Eles os estabeleceu em seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes, marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizos, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens, os rebanhos domésticos e os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem tanto ama. Aleluia! A oração de adoração é uma resposta do meu espírito ao amor divino. Ou seja, adorar é amar a Deus, é o reconhecimento do que Deus é. É um tipo de oração em que Deus é o centro de tudo e concentra toda a nossa atenção em seu ser, sua essência, seu caráter, sua natureza, sua beleza e magnitude. O único princípio envolvido nesse tipo de oração é a adoração. Valnice Milhomes diz: a Bíblia não define adoração, porque o amor não se define. A definição mais próxima nela encontrada é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Em outras palavras, amar a Deus com o fervor do teu espírito, com a intensidade da tua alma e com a expressão do seu corpo. Na adoração está envolvido o fervor do meu espírito, a exuberância da minha alma e a energia do meu corpo. Ao ler Apocalipse capítulo 4 e 5, é possível notar os céus correspondendo em adoração a ele. Afinal, a revelação sobre quem Deus é exige uma resposta. Os anjos e todos os seres perto do trono de Deus não podem ficar em silêncio, pois ele é grande, é digno, é supremo e toda a sua soberania exige uma manifestação. Apocalipse 4, do 8 a 11, vai dizer: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quando praticamos essa oração, estamos nos alinhando aos céus, entrando em sintonia divina. É como se simplesmente entrássemos em sincronia com todo o universo, unindo nossas vozes com a dos anjos, perfilando com os seres viventes e os 24 anciões, afinando o som das nossas vozes com os maríades de anjos, cantando e adorando ao único que é digno de receber glória, honra e poder. Contudo, quando nossas atitudes não glorificam a Deus, estamos em desarmonia com o universo, como se fôssemos um instrumento desafinado em uma filarmônica. A Bíblia afirma que a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade.
Deus chama pastores, envia missionários, mas adoradores ele procura. Deus está à caça de pessoas de joelhos dobrados e rosto rente ao chão. Ele está à procura de homens e mulheres que os amam com todo o seu ser, de corações estimulados, dando uma resposta voluntária de adoração em correspondência ao seu amor. A oração de adoração é humilhar-se, é prostrar-se, é reverenciar a Ele, é inclinar tão rente ao chão a ponto de beijar os seus pés, como a mulher pecadora que derramou o seu óleo, lavou os seus pés de Jesus com suas lágrimas, secou os seus cabelos e beijou insistentemente os seus pés. Contudo, ela só estava correspondendo ao tanto que se sentia amada por ele. Só adora quem reconhece o quanto já foi perdoado. Só adora quem corresponde ao tanto que já foi amado. Oração de consagração. Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração de consagração é aquela que se faz com o propósito de se entregar a Ele para ir aonde Ele quer. É o tipo de oração em que se pronuncia, se for a tua vontade. Esse tipo de oração surge em ocasiões que temos que tomar decisões e a vontade de Deus não está claramente revelada, como emprego, onde morar, relacionamentos amorosos, filhos e muitos outros que fazem parte das questões pessoais da vida. Não temos um versículo na Bíblia com nosso nome, nos informando a respeito disso. Os princípios que regem esse tipo de oração são busca, espera, submissão e obediência. A busca pertence a todos que anseiam pela presença do Pai. Ela é o combustível que alimenta o impulso de querer mais dele e saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a própria vida. Para buscar a vontade de Deus demanda a disponibilidade do nosso tempo. E estou falando de muito tempo, pois conseguir discernir, entender e ter precisão da vontade de Deus a respeito de assuntos pessoais exigem nossa consagração a Ele. Como resultado dessa busca, sempre teremos certeza daquilo que Ele espera que façamos. No entanto, a espera em obter sua direção muitas vezes faz com que algumas pessoas desistam de buscá-la. Afinal, uma das coisas que mais detestamos em nossa vida é esperar. A espera é uma tortura, ela consome nossa paciência e até nossas esperanças. Imagina quando você está com fome e tem que esperar muito tempo para a comida ficar pronta ou chegar pelo entregador. Esse tempo de espera se torna agoniante, a ponto de ficarmos inquietos e irritados. Deus não responde corações ansiosos, e sim orações que são feitas por coração que anelam saber a sua vontade. Vamos ler Mateus 26, do 36 ao 44. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-lhes e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faças a tua vontade. Então voltou de novo e os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. A oração da consagração exige um tempo maior de dedicação, assim como podemos observar no mais belo exemplo da oração de consagração feita por Jesus, que passou 3 horas buscando ao Pai em oração.
proferindo as mesmas palavras: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas faça a tua vontade. Não poucas vezes acreditamos ao tempo como um vilão dos nossos dias. Precisamos entender que o homem não foi feito para o tempo, mas este que foi feito para o homem. Um fato interessante é que o tempo, ao qual chamamos de Cronos, significa tempo medido e quantificado, e o termo Cronos é decorrente da mitologia grega, em que um poderoso titã, considerado deus do tempo, que governa sobre a cronologia, chamado Cronos, recebeu uma profecia que um dia um de seus filhos tomaria o seu lugar. Cronos, para evitar que a profecia se cumprisse, devorava todos os seus filhos assim que eles nasciam. Podemos notar que existe uma grande similaridade com o nosso tempo hoje, pois temos a impressão que os nossos dias estão curtos. Até parece que não temos mais 24 horas de um dia. Tudo está passando tão rápido e há a sensação de estar sem tempo. Estamos ocupados demais, sem tempo, sempre correndo. Na verdade, estamos sendo devorados por Cronos. Quando permito o tempo comandar os meus dias, então o meu Deus é Cronos, o meu Senhor é Cronos, o meu Pai se torna Cronos. O Cronos é um devorador de filhos, sem piedade e compaixão. Cronos mata, rouba, definha seus anos, suas horas e minutos e faz de seus dias passarem diante dos seus olhos, sem você nem perceber. Quando você é movido e direcionado apenas pelo tempo, cultua o seu Deus Cronos, que exige um alto preço todos os seus dias. Nossa ansiedade não move nem comove Deus em direção à resposta que tanto precisamos dele. O soberano Deus não está preso em tempo algum. Ele é o Deus sobre tudo, inclusive sobre o tempo. E em muitas vezes usa o próprio tempo como um adestrador da nossa alma, nos ensinando que a espera é necessária para o nosso próprio bem. Por toda a narrativa bíblica, podemos observar que Deus usa o tempo para ser uma espécie de lapidador. Isso é, Ele está nos preparando, aperfeiçoando e nos melhorando para chegarmos ao fim desejado por Ele, para vivermos plenamente a sua vontade. Moisés precisou de 80 anos para chegar nesse estado e, quando foi chamado, chegou à seguinte conclusão: eis a questão. Quando Moisés tinha certeza que estava pronto, na verdade, Deus dizia que não estava. E quando Moisés não acreditava que estava pronto, aí sim, Deus afirmava que estava. Não obstante, Moisés, quando validado para sua missão, estava com 80 anos, considerado velho para a execução do que viria pela frente. Afinal, enfrentaria a liderança de um povo teimoso num deserto hostil e pela frente passaria por uma longa peregrinação de 40 anos. Para Deus, o velho Moisés estava apenas começando a sua jornada ministerial. O que é considerado como velho para os homens, para Deus é apenas o início de algo novo. Por isso, tenha cuidado para não chamar de velho aquilo que Deus está considerando novo. O tempo cronológico pode ter envelhecido e desgastado o corpo de Moisés, mas para Deus o tempo apenas serviu como uma incubadora ministerial para Moisés. O profeta e pastor Vitor Hugo diz: quando Deus quer levantar uma pessoa improvável, Ele primeiro te faz esperar. A oração de consagração é um tipo que muitas vezes tememos em fazê-la, porque é necessário uma predisposição em aceitar a vontade de Deus e entregar a Ele o nosso plano. A submissão nunca anda sozinho, pois ela possui uma série de decisões intrínsecas como a renúncia, a entrega, a abnegação e a rendição. Submissão é estar disposto a abrir mão de sua vontade para fazer a dele, ainda que sua vontade seja legítima, até porque a consagração não é tanta separação de coisas pecaminosas ou questionáveis, mas sim de coisas legítimas e seculares. O missionário Maisel Rocha diz: não se pode dizer a palavra não e Senhor na mesma frase, porque se você disser não, ele não poderá ser Senhor, e se você disser Senhor, você não poderá dizer não. Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai e nem está no que faz a vontade do Pai e estás no céu. O servo não tem opção a não ser obedecer. Ele precisa aprender a renunciar à própria vontade,
pois o seu objetivo de vida é agradar ao Senhor. 2 Timóteo 2,4 vai dizer: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Contudo, a submissão te leva ao lugar mais seguro do universo, a saber, a obediência. A obediência precisa ser sem reservas, integral, completa, ou seja, não poderá ser parcial, pois daremos tudo para ele ou ele não aceitará nada. M. Bondes diz: não há atrito entre aquele que se entregou totalmente a Deus e a vontade dele. Há perfeita harmonia entre a vontade de tal homem e a de Deus. As duas vontades, estando em perfeito acordo, trazem descanso à alma, ausência de conflitos e a presença da paz perfeita. A oração da consagração é harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus, e isso só é possível viver se de fato aceitarmos obedecer à sua vontade com todo o nosso coração. A obediência nos coloca em um lugar de segurança. A obediência nos coloca em lugar de segurança e certeza da provisão de todas as coisas. Ela nos torna beneficiários das riquezas de Cristo, nos coloca em uma posição de que se pedirmos qualquer coisa em seu nome, ele nos atenderá. João 14,14 vai dizer: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Entenda, nada nessa vida, por mais precioso ou mais poderoso que seja, poderá nos proteger e sustentar se não estivermos acompanhados da obediência em fazer a vontade de Deus. Enfim, a oração de consagração transforma todas as coisas normais em que nos pertencem em coisas sobrenaturais, porque estão sendo usadas com a finalidade de cumprir o desejo e a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é viver os seus dias de forma sobrenatural, assim como Moisés, quando o Senhor perguntou o que ele tinha em mãos. Êxodo 4, do 2 ao 5 vai contar. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou e a se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e a pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a você. Coisas comuns e inanimadas, como um cajado, quando são consagrados ao Senhor, sofrem uma transformação. Por isso, ore agora mesmo e consagre toda a sua vida a Ele e experimente uma transformação absurda em seus dias que nunca viveu até hoje. E assim finalizamos o capítulo.